Bom, dando continuidade ao nosso simpósio, a doutora Juliana, tá, que é do Instituto Adolf Lutz, e vem trazer alguns dados relacionados ao trabalho desse instituto, correlacionando aí com o fluxo de exames laboratoriais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora do evento, em nome do Instituto Adolfo Lutz, pelo convite. Atuei durante 20 anos como pesquisadora no Instituto Pasteur de São Paulo, trabalhando com o diagnóstico do vírus da raiva, com epidemiologia molecular e vigilância dessa doença. E, recentemente, voltei para minha terra natal, onde estou aqui no Instituto Adolfo Lutz, prestando serviço e tentando entender um pouquinho sobre as doenças, né, que a gente trabalha aqui na região, leishmaniose, dengue e agora a Covid. Tá? Bom, quando a gente fala de diagnóstico laboratorial, a gente tem o diagnóstico laboratorial etiológico, radiológico e também o diagnóstico laboratorial de comprometimento sistêmico. O que eu vou estar abordando aqui é o diagnóstico laboratorial etiológico. Tá? Então, para a gente entender, né, para falar de diagnóstico, a gente precisa entender um pouquinho, voltar um pouquinho atrás da estrutura do agente, do vírus que causa a Covid-19, que é o SARS-CoV-2. Nós temos o genoma desse vírus, ele é um vírus de RNA. Isso já causa o quê? Uma primeira dificuldade no diagnóstico desse vírus, né? Porque nós sabemos que o diagnóstico padrão ouro para o diagnóstico dessa doença é a RT-PCR em tempo real. E a PCR, ela amplifica o quê? Agentes que são de DNA. Então, como o vírus é de RNA, eu preciso de uma etapa anterior, que é a transcrição reversa, por isso RT-PCR. E antes da transcrição, eu preciso ainda fazer o quê? Extrair o material genético, né? Porque é uma técnica que detecta o ácido nucleico, o RNA. Então, é uma técnica, né, considerada padrão ouro, mas ela é uma técnica bastante laboriosa, existe equipamentos bastante sofisticados, por isso é uma técnica um pouco mais demorada, né? Em torno aí de 8 a 10 horas para a gente liberar um resultado por esta técnica. Tá? Depois nós temos também uma estrutura bastante conhecida, né, por todos nós, que é a proteína spike, que é essa proteína, ela apresenta receptores virais que vão se ligar aos receptores da célula, ou seja, vão promover a infecção, tá? Ela que vai promover a entrada do vírus na célula. E ela também é indutora, né, no sistema imunológico de anticorpos, né, das imunoglobulinas G e M, que também poderão ser utilizados como teste diagnóstico, uma vez que nós temos a produção dessas imunoglobulinas. E depois nós temos as outras 3 proteínas também que fazem parte da estrutura do vírus, que é a proteína de membrana, chamada de M, a envelope, que é a E, e também a proteína de núcleo capsídeo, que é uma proteína, a nucleoproteína que envolve o ácido nucleico. Próximo. Entendendo, então, a estrutura, né, nós temos quais testes são utilizados para o diagnóstico. Podemos entender melhor. Nós podemos utilizar testes voltados para a detecção de partículas virais ou de estruturas das partículas virais. O RT-PCR é um deles, né, o RT-PCR em tempo real, que detecta o RNA, como já falei, é uma técnica bastante laboriosa, demorada, custa caro, porque os reagentes são caros, né, os equipamentos também são caros, mas é a nossa técnica ouro que a gente tem. É um sistema, esse equipamento é um sistema aberto, em que eu trabalho com placas, onde depois do RNA extraído, eu coloco um mix de reagente, coloco a minha amostra e levo nesse termociclador, onde ali ele vai me amplificar o material genético, vai me detectar um valor, onde eu vou saber se a minha amostra é positiva ou negativa. Aí nós temos um teste rápido molecular. Não sei se vocês já ouviram falar. É um teste que detecta também o RNA, só que a gente utiliza um outro tipo de equipamento, tá? Que é o Gene Expert. É um equipamento, ele é rápido realmente, é um equipamento que ele é um sistema fechado, a gente recebe os cartuchos, que é o reagente, coloca a amostra. Uma grande vantagem desse teste é que você não precisa extrair o material genético, só que a desvantagem é que o custo dele é muito alto, os reagentes são muito altos, e o equipamento ele me permite realizar por vez de 2 a 16 amostras, dependendo do equipamento que eu comprar. Tá? Então, tem desde 2, 4, 8, 16 amostras. Então, isso seria interessante para hospitais, para laboratórios públicos que não têm uma demanda tão alta. Tá? Em Birigui, nós temos um laboratório que está usando essa técnica, tá? E alguns hospitais no Brasil também.
E exames de antígeno, para detectar proteínas virais, também posso utilizar como diagnóstico. Posso utilizar aí a técnica de ELISA, de quimiluminescência, sempre lembrando que de todas essas, minha técnica ouro padrão, com maior sensibilidade e especificidade, é o RT-PCR em tempo real. Lembrando também que para a detecção dessas estruturas da partícula viral, sempre eu vou fazer o quê? A coleta da minha amostra vai ser o SWAB. Isso é importante porque, né, a gente ouve muito falar, eu fiz o teste do cotonete, né? Então é o PCR. Então as pessoas confundem um pouco isso, né? Toda vez que eu vou detectar antígeno ou ácido nucleico, eu tenho que fazer a coleta naso-orofaringe. Não significa que vai ser o RT-PCR, pode ser todas essas outras técnicas, tá? Depois eu posso também utilizar um diagnóstico através de testes, utilizando testes sorológicos para detecção de IgM e IgG, né? E para isso eu posso utilizar também o ELISA, a quimiluminescência, imunofluorescência indireta, e para isso a coleta da amostra é o sangue, onde eu vou obter depois o soro para a realização desses testes. E os testes rápidos também, realizados por métodos imunocromatográficos, tá? Onde eu posso detectar anticorpos, IgG ou IgM, anticorpos também juntos numa mesma plataforma, IgG e IgM, que esse inclusive é o que o Ministério da Saúde disponibiliza, e também posso detectar antígeno por esses testes rápidos que detectam as proteínas virais. Sempre também para anticorpos, né, tanto IgG como IgM, a coleta, a amostra que eu realizo é o soro, e para a detecção de proteínas, o SWAB naso-orofaringe. Próximo. Para a gente entender que diagnóstico eu vou estar utilizando, eu preciso saber em que fase da doença o paciente se encontra. E o que vai determinar essa fase, né? Quem que vai ser o meu marcador clínico aí? Vai ser o início dos sintomas. Então, eu tenho 3 fases, né? A infecção ela tem uma evolução temporal. Eu tenho a primeira fase, que é a fase inicial da doença, que é a fase de replicação intensa viral. Então, nessa fase, eu tenho o quê? Eu tenho muito RNA, eu tenho muitas proteínas. Tá? Depois, eu tenho uma fase intermediária, que vai dos 7 a 14 dias, onde eu tenho ainda a replicação viral, mas já diminuindo essa replicação. Por outro lado, aumentando a produção de anticorpos. Tá? Isso, anticorpos IgM. E depois dos 14 dias, eu tenho a produção, além da IgM, eu tenho também a IgG. Tá? Próximo. E aqui, para a gente entender melhor essa evolução, eu tenho o momento da minha infecção, e aí eu tenho o período de incubação. Esse período de incubação ele varia de 2 a 14 dias, com uma média de 5 a 7 dias. Aí vem o início dos sintomas, né, que é o meu marcador clínico. No início dos sintomas, vocês podem ver, ó, a replicação ela aumenta e vai até mais ou menos o 7º dia, 8º dia. Depois a gente tem uma diminuição, né, acentuada. E nesse 7º dia a gente já começa a ver a produção das imunoglobulinas M ali. Isso na fase já intermediária. A fase inicial é aquela fase, o pico ali até o 7º dia. Fase intermediária, decai a replicação, aumenta a IgM. E a fase final, né, depois do 14º dia, onde eu tenho uma produção, já começa a produção intensa de IgG, tenho IgM também, e aí a replicação já está muito baixa, né? Eu já não tenho, muitas vezes, vírus ali se replicando. Ou saiu um estudo recente agora de um paciente que ele ficou 250 dias excretando o vírus. Né? Um projeto da FAPESP, que saiu agora essa semana, mas era um indivíduo imunocomprometido, e eles sabem que ficou excretando, porque eles cultivavam esse vírus e viram que o vírus estava ativo. Tá? Próximo. E aqui, baseado, então, nessas fases temporais, eu vou determinar que diagnóstico eu vou estar utilizando. Né? Então, na fase inicial ali, o que vai do 1º ao 8º dia, que a gente tem um período mais acentuado, que é do 3º ao 7º dia, que é a fase intensa de replicação, é a fase, o período que a gente, né, mais tem a chance de ter uma maior sensibilidade e especificidade para o RT-PCR, ou para a detecção de antígenos virais, seja por aqueles métodos que eu falei, seja por teste rápido. Então, mas embora o RT-PCR ele já começa a detectar desde o 1º dia até o 8º dia, e depois a gente vê que continua a linha vermelha ali até o 14º dia eu posso estar detectando. Mas onde eu vou ter maior sensibilidade e especificidade é do 3º ao 7º dia. Tá? A sensibilidade aí de 60% a 79%. O que isso indica? Que de 100 pacientes eu posso ter 21 falso negativo. Tá?
e a especificidade de 100%. Isso significa que eu posso confiar no meu resultado positivo. Depois, pode passar. E por que essa baixa, essa diminuição da sensibilidade, né? Eu não tenho 100% de sensibilidade, porque a minha RT-PCR ela depende de vários fatores. Um deles é da coleta. Se ela for inadequada, a gente sabe que essa coleta ela é bastante, né, difícil, né, tem um certo desconforto. Então, isso pode gerar um resultado falso negativo. A conservação e o transporte da amostra também é fundamental. A gente sabe que até o 3º dia a gente pode manter essa amostra refrigerada, depois essa amostra tem que ser congelada em menos 80. Por quê? Porque o vírus é de RNA, e o RNA em baixas temperaturas maiores, ele começa a se degradar. Tá? Baixa carga viral, tem também o caso dos indivíduos assintomáticos, né, que pode ter baixa carga viral, até o indivíduo que está com a doença, né, com sintomas, pode ter uma baixa carga viral. O local da coleta, eu tenho que ter um local adequado. O tempo da infecção, como nós já falamos, dependendo se a gente colher numa fase ali que você já não está com o vírus se replicando, você pode ter um resultado falso negativo. Falha na execução do teste, nós vimos que o teste é bastante laborioso, tem várias etapas. E uma mutação viral, né? Porque esses testes, eles são produzidos aonde? Na China, no CDC, no Imperial College. Então, eles vêm num sistema fechado, kits fechados. Então, por isso que tem que haver, sempre estar fazendo o sequenciamento, para ver se essas mutações, elas não vão atrapalhar, né? Vão ter erros ali que pode levar ao falso negativo. Por isso que sempre a gente tem que estar fazendo o sequenciamento das amostras. E aí, voltando, né, logo depois, então, da detecção na fase inicial ou fase intermediária, de detecção de antígeno ou de RNA, a gente vem para a próxima fase, a etapa já intermediária, onde eu vou ter IgG. Tá? Então, eu posso realizar os testes para detecção de anticorpos que eu falei, teste rápido também, só que aqui a sensibilidade e especificidade, ela não é, a gente sabe que não é boa, né? Nós temos aí, sensibilidade varia de 77% a 82%, e a especificidade de 65% a 76%. Tá? E depois, ainda numa fase, já na fase tardia, também eu posso detectar IgM, e nessa fase tardia também já IgG. Também com testes sorológicos, e a sensibilidade e especificidade também mais ou menos igual ali para a detecção de IgM. Até quando eu consigo detectar IgG? Né, isso está em estudo, mas um estudo realizado na China de pacientes que tiveram a doença, 30% dos pacientes, depois de 90 dias, tiveram uma queda bastante brusca de IgG. Né, então, isso mostra a importância da segunda dose da vacina. Tá? Próximo. Então, para a gente fazer um resuminho aqui. Bom, fase inicial e fase intermediária, eu posso fazer a coleta suave, nasoorofaringe, e eu vou fazer o diagnóstico baseado em quê? Na detecção de RNA ou na detecção de antígenos virais. Detecção de RNA, eu uso o RT-PCR, de antígenos, eu posso usar o teste rápido ou posso utilizar as técnicas clássicas ali, ELISA, quimiluminescência. Fase final, né? Detecção de anticorpos. Eu vou coletar o sangue e vou fazer as reações clássicas para a detecção de anticorpos, ELISA, quimiluminescência, imunofluorescência, ou também os testes rápidos para detectar anticorpos. Próximo. E aqui, interpretação dos resultados. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente viu, principalmente ali na interpretação dos resultados das imunoglobulinas, né? Porque a gente viu que a sensibilidade e especificidade desses testes, eles não são altos. O que a gente tem que levar em consideração, que é importante aqui, esse PCR positivo. PCR positivo significa o quê? Que o indivíduo está doente, o indivíduo está eliminando o vírus, ele tem que ficar em quarentena, não pode ter contato com outras pessoas, né? A interpretação ali dos IgG e IgM negativas com PCR positivos pode estar naquela fase inicial da janela imunológica, né? Não deu tempo ainda de produzir esses anticorpos. PCR positivo, IgM positivo e IgG negativos pode significar que está na fase ali inicial, fase intermediária, ainda não deu tempo de produzir IgG. PCR positivo, IgM positivo e IgG positivo está já numa fase tardia, mas o indivíduo ainda está eliminando o vírus. PCR positivo, né? Desculpa, PCR negativo, IgM positivo e IgG negativo, pode estar na fase inicial da doença ou pode ser um falso negativo ali na PCR. Tá? A PCR pode estar dando um falso negativo. PCR negativo, IgM negativo e IgG positivo significa que o indivíduo já se curou, né? Ele já teve uma infecção que já passou. PCR negativo, IgM positivo e IgG positivo
pode também significar uma recuperação ou também um PCR falso negativo, ele pode estar na fase ainda ativa da doença. Tá? Próximo. Então, a gente vê que esses testes, né, por eles terem essas baixa especificidade, baixa sensibilidade, a gente não pode confiar muito. Mas qual que é a finalidade, então, de se utilizar esses testes imunológicos, né, para a detecção de anticorpos? Primeiro, em diagnóstico de pacientes hospitalizados com quadro tardio, que muitas vezes não foi feito o diagnóstico inicial, não se suspeitava da doença, de repente ele pode estar com um quadro ali pós-Covid, né? E a gente pode fazer o IgG para ver se ele teve a doença. Informações epidemiológicas de pessoas que foram expostas, rastreamento de populações, né? Para fazer inquérito sorológico, para saber a imunidade de rebanho, enfim. E o que é importante aí, que resultados reagentes nos testes sorológicos, eles não devem ser utilizados como única base para o tratamento, gente. Isso é importante, tá? E nem para outras tomadas de decisões, como sair de uma quarentena. Tá? Eu sempre tenho que me basear aí nesses testes para detecção de antígeno ou de ácido nucleico. Próximo. E aí algumas perspectivas, né, de diagnóstico que a gente tem aí, que são bastante interessantes. Eu acho que cada vez mais a gente está se aperfeiçoando nesse diagnóstico. Acho que cada vez mais a gente tende a evoluir a ter diagnósticos mais rápidos, mais simples, né? E um deles é a RT-LAMP. A RT-LAMP é uma variação da RT-PCR, né, uma reação assim que ela vai amplificar também o material genético, só que eu não vou precisar de equipamentos como um termociclador. Ela é uma reação isotérmica, colorimétrica, onde eu extraio o RNA. Aqui eu não preciso fazer aquela coleta nasoorofaríngea, eu posso fazer a saliva, tá? Coleto a saliva, faço a extração, já vem um mix pronto, coloco o meu ácido nucleico ali nesse mix, submeto a uma temperatura única, então não preciso de termociclador, apenas um termobloco, e uma solução reveladora que vai mudar de cor e vai me indicar pela coloração se a amostra é positiva ou negativa. Esse teste já está sendo utilizado em alguns laboratórios, mas ele ainda está em fase de pesquisa, devido à baixa sensibilidade dele ainda. Mas eu acredito que eles vão melhorar isso aí. Tá? Próximo. Recentemente, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, né, eles patentearam 2 testes que estão em busca aí de um mercado para desenvolver, para pôr no mercado esses testes, que é bastante interessante. Né? Um é uma tecnologia baseada num sensor eletroquímico, que permite fazer uma análise quantitativa da proteína spike na saliva do paciente. Então, na verdade, esse sensor ele funciona como aqueles medidor de glicose mesmo, que o glicosímetro, né, que você coloca nesse sensor a saliva do paciente, ele capta a proteína e aí ele manda o resultado em minutos para um aplicativo de celular. Né? Então, é um teste que promete, eles estão dizendo que tem uma alta sensibilidade e especificidade, esse trabalho ainda não foi publicado, mas eles patentearam esse teste. Tá? Próximo, e ele é rápido também, cerca de 1 hora eu tenho o resultado. E um outro também desenvolvido por esses pesquisadores de São Carlos, um outro teste, é que eles adaptaram a plataforma de ELISA, que é um ensaio imunoenzimático para detectar tanto antígeno como anticorpos, para a detecção de RNA. Isso é muito interessante, por quê? Porque a maioria dos laboratórios clínicos, né, eles têm essa plataforma de ELISA, e você pode adaptar isso para a detecção do ácido nucleico. O que eles falam também no trabalho é que ele tem uma precisão tão semelhante quanto ao RT-PCR, tanto em termos de sensibilidade como de especificidade. É um método mais rápido, econômico. Aqui uma grande vantagem, não preciso também extrair o RNA. Tá? Então, também é detectado da saliva, a amostra que eu coleto é a saliva, coloco ali na minha placa e o RNA vai ser detectado por meio de partículas magnéticas que são atraídas por ímãs. Eu coloco uma substância reveladora e ele vai me emitir uma cor que vai dizer se meu teste é positivo, se não emitir cor é negativo. Próximo. E aqui eu gostaria de falar para vocês, né, antes de falar um pouquinho do fluxo, do teste rápido de antígeno, né, que ele está sendo distribuído pelo governo do estado para os municípios, e saiu uma deliberação agora recente, de 21/6/2021, para mostrar que ele descreve ali quando que esse teste deve ser utilizado. Né? Então, ele veio, na verdade, com a necessidade de confirmação imediata, né, de casos e tomada de decisões para manejo clínico de pacientes, e
deve ser realizado em serviços de saúde, especialmente em serviços de urgência, em locais de difícil acesso ou com demora de resultado de testes moleculares. E ele é recomendado somente para pacientes sintomáticos, isso é bem importante. E para contatos íntimos de casos positivos. Por quê? Porque ele apresenta uma baixa sensibilidade, né? Se você fizer para casos sintomáticos, provavelmente o indivíduo estiver doente, ele tem uma baixa carga viral, você não consegue detectar. E esse teste nunca deve ser, se negativo, ele nunca deve ser usado para uma tomada de decisão. Ele sempre tem que estar sendo acompanhado pelo RT-PCR. Então, qual a vantagem dele? A vantagem é que ele é um teste de triagem. Se positivo, ok, posso confiar, posso tomar minhas decisões. Se negativo, tem que fazer o PCR. Próximo. Os objetivos, então, né, do governo estar distribuindo esses testes. Compor a estratégia estadual de testagem para controle da pandemia, associada ao RT-PCR, sempre associada ao RT-PCR, propiciar ampliação e oportunidade de acesso à testagem, minimizar situações de estrangulamento da capacidade de rede estadual do laboratório. Porque a gente sabe que os laboratórios credenciados, né, no Estado para a realização de RT-PCR são poucos e tem uma demanda muito grande. Então, eu falei que o teste ele demora de 6 a 10 horas. Ou seja, deveria sair no mesmo dia, mas a gente tem uma demanda tão grande que não consegue liberar esse resultado rápido, tá? Porque a gente não tem equipamentos o suficiente para realizar esse teste rápido. As orientações, né, sobre esse teste rápido. O teste antígeno não deve ser utilizado, como eu já falei, em substituição aos exames moleculares. O RT-PCR ele continua sendo a técnica padrão e ele deve ser utilizado mais como uma ferramenta mesmo para auxiliar no diagnóstico, aí, se positivo, né, para tomada de decisões e condutas no âmbito municipal. Próximo. Quando que ele não deve ser utilizado? Além de não ser utilizado em indivíduos assintomáticos, também não deve ser utilizado em triagem de aeroporto ou fronteira para entrada, né, de pontos de entrada ou antes de viagem, porque o indivíduo pode estar ali ainda numa fase de não replicação, ou muitas vezes é coletada a amostra, se for positiva tem que sequenciar para saber se esse indivíduo está trazendo alguma linhagem diferente, tá? Na triagem, antes de cirurgia eletiva ou doação de sangue, a recomendação é só para pacientes sintomáticos e, em caso de óbito, sempre realizar o PCR, tá? Que é padrão ouro. Próximo. As vantagens desse teste rápido. Simplicidade de operação e interpretação, né? Bem fácil. Menor custo, não necessita de equipamentos complementares, nem caros, pode ser realizado em qualquer local e a rapidez do resultado. Em 15 minutos eu tenho o resultado. A desvantagem é a sensibilidade desse teste, que não é tão alta. Mas se a especificidade é boa, se ele for positivo, ok. Próximo. E aqui o que é importante a gente falar sobre os testes em geral, né? Sobre o diagnóstico para a Covid-19. Todos podem apresentar resultados falsos negativos. Nós não temos um teste que tem uma sensibilidade de 100%. Isso para nenhuma doença, né? O RT-PCR ele é um melhor marcador para o início da infecção ainda. Anticorpos totais, eles vão apresentar melhores resultados após o 12º dia de sintomas. Tá? Anticorpos IgM, melhor resultado entre o 14º e o 16º dia dos sintomas. Próximo. Anticorpos IgG vão ter melhores resultados após o 19º dia. Em alguns pacientes, nós não vamos conseguir detectar esse IgM. Por quê? Porque nós sabemos que alguns pacientes, eles têm respostas tardias, né? Muitas vezes fracas e muitas vezes ausentes, né? Por quê? Porque a resposta desses anticorpos, eles dependem do quê? Da idade do paciente, do estado nutricional, da gravidade da doença, se o indivíduo é portador de HIV ou não, se tem outras comorbidades. Isso até para vacinas, né? Quando a gente toma vacina, a gente não tem a certeza de que a gente vai ter a produção de anticorpos ali, tá? Próximo. E aqui vou falar um pouquinho do protocolo, né? Do fluxo do protocolo, do momento da coleta até o momento que ele chega ao laboratório e é feito, então, o diagnóstico. Então, a gente sabe que para RT-PCR, ou para detecção de antígeno, a gente vai fazer a coleta da amostra naso-orofaringe. Tá? Pode ser realizado também o bronquinho, né, que é uma coleta, um aspirado broncopulmonar de pacientes que estão já em casos graves, que estão entubados. Tá? Mas, em indivíduos que chegam com síndrome gripal, a coleta dessa amostra, preferencialmente, deve ser do 1º ao 8º dia. Justamente porque eu já expliquei, né?
Já em caso grave ou óbito, a coleta ela é liberada independentemente do início dos sintomas. Tá? Está em estado grave, independe se ele ficou lá 20, 30 dias depois do sintoma, tem que ser coletado. Para teste sorológico, né, o teste rápido imunocromatográfico, escolhe o soro e a recomendação é após o 14º dia. Tá? E o Ministério da Saúde ele dispõe esse teste imunocromatográfico rápido em que ele detecta, num único teste, tanto IgG como IgM. Tá? Próximo. Bom, indivíduos com síndrome gripal. Assim que eu coletei a amostra, eu tenho que fazer a notificação no ESUS, isso é importante, porque se essa amostra chegar sem o ESUS, a gente não pode receber. Tem que também fazer o cadastramento no GAL. Tá? E aí o exame realizado para síndrome gripal é somente da Covid-19. Tá? E esses exames, essa amostra, então, coletada, juntamente com esses cadastros, eles são encaminhados até o Instituto Adolfo Lutz, aqui de Araçatuba, e à noite ele é transportado, ele é levado até São Paulo, onde lá ele pode ser realizado tanto no IAL Central, como no Butantan, como no DASA, que é um laboratório de apoio. Tá? E depois que essa amostra chega nesse laboratório, no laboratório executor, é que eles têm 72 horas para liberar o resultado. Então, a gente já está numa desvantagem, né, pessoal? Que é a demora que a gente tem para essa amostra chegar até São Paulo. O Rachid está aqui, pode dizer junto comigo, a gente está batalhando para conseguir trazer esse teste para ser realizado aqui no Instituto Adolfo Lutz, né, em uma parceria com o Adolfo Lutz, com a DRS, com a Secretaria aqui do Municipal, com a Secretaria do Estado. E estamos batalhando e vamos ver se a gente consegue isso, porque isso daí, em um dia, a gente conseguiria liberar esse resultado. Né? Para caso grave ou óbito, a notificação ela é feita não no ESUS, mas no CIVEP Gripe, precisa também cadastrar no GAL, e aí é feito não só o diagnóstico para COVID, mas também para influenza A e B. E esses testes são realizados também no Instituto Adolfo Lutz Central. São encaminhadas para cá e a gente encaminha para o Central. E aí a gente tem também os surtos, que eu esqueci de colocar, mas os surtos, né, eles são notificados no SINAM, é uma notificação diferente, precisa ser cadastrado no GAL, também é realizado o teste de COVID de influenza A e B, e também é realizado no Instituto Adolfo Lutz Central. Próximo. Sobre o fluxo, a coleta de amostra, é isso que eu gostaria de falar. E eu gostaria de falar rapidamente, não sei se eu tenho um tempinho ainda, sobre a vigilância epigenômica. Vocês já devem ter ouvido falar, vigilância epigenômica é o quê? É o monitoramento das linhagens que estão circulando no nosso país, no nosso estado, ou na nossa região aqui. Né? A vigilância epigenômica ela consiste, então, no sequenciamento do material genético do vírus, né, de pacientes que ficaram doentes, juntamente com as informações clínicas e epidemiológicas do paciente. Isso para quê? Para monitorar que linhagem que está circulando, para que, se eu tiver uma linhagem diferente, eu possa conter esse vírus, tomar medidas para a contenção desse vírus. Infelizmente, né, essa vigilância epigenômica ela foi muito rápida lá em Manaus, quando a gente sabe que a linhagem ali P1, que hoje é chamada de linhagem gama, né, porque a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o alfabeto grego para chamar essas linhagens, para a gente não haver discriminação em países onde elas estão circulando. Mas o que acontece? Eles detectaram muito rápido lá que tinha essa cepa, que era altamente infecciosa, transmissível, mas que o poder público não tomou nenhuma decisão, e essa linhagem acabou se espalhando por todo o Brasil, inclusive aqui para a nossa região, que foi aquela época que a gente teve o pico aqui em abril, né, maio, onde os hospitais ficaram superlotados, sem leitos, justamente que a gente vai ver aí que é essa linhagem que estava circulando. E hoje, 96% das linhagens que circulam no país, de todo o sequenciamento que está sendo realizado, é a P1 que está circulando aqui. E recentemente também saiu essa semana um trabalho na Nature que mostra que realmente essa linhagem mais infecciosa que a gente tem. Tá? E agora também a Delta, né, que é a linhagem indiana, que também está muito infecciosa e está, não sei se vocês já viram a notícia hoje, está se espalhando por toda a Europa. A Europa também já está em contenção. Tá? Mas existem, o que eu gostaria de falar é que existe assim, critérios para se fazer o sequenciamento de amostras. Ela não é feita aleatoriamente, nem porque eu quero que realize meu sequenciamento, eu fiquei doente, não. Né, existem critérios. Então, que critérios são esses? Indivíduos que chegaram de viagens, né, que tiveram a doença, para a gente monitorar isso. Indivíduos que estão
tem a probabilidade de estar reinfectado pela doença, a gente não sabe porque a primeira não foi sequenciada e a gente não sabe. Então, mas se tiver, né, com suspeita de reinfecção, der positivo, é feita o sequenciamento. Também de indivíduos que tiveram casos, que são casos graves que evoluíram para óbitos, indivíduos que estão doentes, internados, menores de 50 anos de idade, que não têm nenhum tipo de comorbidade. Tá? E aí, o que nós temos de monitoramento dessas linhagens aqui na região de Araçatuba, na RS2. Né? O primeiro monitoramento que saiu, o primeiro sequenciamento, foi em 17 de abril, e a gente vê 5 linhagens diferentes circulando aqui na nossa região. Tá? Que são as B1s ali, ponto 33, ponto 1, ponto 28, que é a linhagem inicial que veio lá da China, tá? Que estava circulando no nosso país. De repente, surge, então, uma mutação dessa B1.28, que foi em outubro do ano passado, que foi a P4, que começou no Rio de Janeiro, depois se espalhou, e depois a P1 em Manaus, né, em janeiro, e essa, infelizmente, dominou aí o país. Né? E a gente vê, conforme vai indo, fazendo esse monitoramento por tempo, a gente vê que a P1 ela aumentou e outras diminuíram até desapareceram. Né? E agora, recente, próximo, por favor, e último, o monitoramento agora atual de junho, né, que nós temos aqui 4 variantes circulando, apareceu já uma diferente ali, a P4, que é uma variação já da P1, que está circulando aqui no interior de São Paulo, mas, por enquanto, ela ainda está sendo bem, não está sendo uma linhagem assim, infecciosa, de grande transmissão. A P1 continua sendo o nosso grande problema. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Gostaria de agradecer, né, pelo convite e estou à disposição. Agora eu estou trabalhando no Instituto Adolfo Lutz e estou à disposição do que precisarem de mim. Tá bom? Obrigada. Oi, Juliana, tudo bem? Quando eu vi que você estava entrando pela porta ali, eu falei assim, vou ficar um pouquinho mais, porque sempre as falas dela, né, são super importantes, né? Uma profissional que vem chegando aqui na nossa região e vem auxiliando bastante a gente nas nossas ações de saúde. Eu também tinha apresentado algumas coisas de variante, eu falei assim, deixa eu ficar aqui também para ver se eu não falei alguma besteira, né? Já que a especialista está chegando aqui, mas os dados são esses mesmos, tá bom? Não, só queria assim, chamar a atenção do que você colocou com relação aos testes, né? O que eu percebo quando eu faço um comparativo dos testes do nosso Departamento Regional de Saúde com os demais 16 departamentos. O nosso Departamento Regional de Saúde é o que mais utiliza teste rápido em relação ao RT-PCR. Então, quando a gente olha alguns departamentos regionais de saúde, a proporção de RT-PCR é 70% e 30% de teste rápido, e o nosso é o contrário. Então, assim, o que isso, né, se não for analisado muito bem, né, de forma de prevenção, pode trazer de impacto negativo. Então, assim, só gostaria de algumas considerações suas. Não sei se você sabia disso, né, mas o nosso Departamento Regional de Saúde é o primeiro do estado dos 17 que mais utiliza teste rápido em detrimento do RT-PCR. Por isso que eu trouxe essa deliberação, porque eu acho bastante importante, né, passar isso para os municípios. Isso já é uma preocupação, a gente já vem observando isso no laboratório, porque a gente teve um decréscimo muito grande no número de envio de amostras. Né, desde dali do pico de abril, que foi o maior pico, depois a gente começou a ver uma diminuição no número de entrada de amostras. E aí a gente ficou sabendo que realmente os municípios estavam realizando muito esse teste rápido. Né. Eu acho que a grande preocupação é assim, resultado negativo desse teste não exclui a possibilidade. E muitos não têm esse conhecimento. Né? Então, onde você acaba tendo ali um falso negativo, o indivíduo pode estar doente, pode ser liberado de uma quarentena de indivíduos contactantes e pode estar espalhando a doença. Essa é uma preocupação bem grande que a gente tem. Eu não sabia desses dados, né? Isso, mas a gente já imaginava que algo estava acontecendo. Eu conversando com o Adão ali, né, da articulador da DRS dos municípios, ele já tinha me falado que muitos municípios estão utilizando esse teste rápido e que eles não estão no negativo enviando para PCR. Né? Aqui em Araçatuba, se não me engano, acho que eu vi algum dado que
eles estão fazendo o comparativo, fazendo esse teste rápido junto com o PCR, e eles viram que a sensibilidade desse teste rápido está em 70% a 80% comparado com o PCR. Então, se no PCR a gente já tem um falso negativo de 20%, somando aí vai dar uns 50% de falso negativo. Então, essa que acho que é a grande preocupação, e você colocou muito bem, e eu acho que a gente tem que estar passando isso para os municípios, né, do cuidado, dessa deliberação que saiu, né, desses dados. Eu tenho uma pergunta. Com relação à qualidade dos testes, dos kits, a gente sabe que os testes são feitos às vezes em diversos lugares, né? São diversos tipos de teste. Existe um questionamento com relação à origem, à qualidade. Como que é feita a avaliação para a gente garantir que esse teste é realmente confiável? No caso, por exemplo, desses laboratórios credenciados pelo Instituto Adolfo Lutz, pelo Butantan, eles passam todo por uma aprovação, tem que seguir determinadas normas, regras, critérios, né? Esses testes eles são validados, né, no laboratório antes de iniciar realmente assim a dizer que ele vai começar a fazer o diagnóstico, liberar, ele passa por essa proficiência. E se ele não atende os requisitos lá de 90% de positividade, ele não está habilitado para fazer o teste. Né? E os reagentes, os kits, eles têm que ser aprovados pela Anvisa. Né? Senão, a gente não pode realizar esse diagnóstico. Então, assim, no Estado, eu sei que isso é bem controlado. Agora, o particular, o público, a gente não sabe como eles estão fazendo. Mas aquilo que eu falei, como esses kits eles são produzidos assim, geralmente por esse serviço de saúde bem importante, China, Estados Unidos, eles estão sempre monitorando isso. Mas o importante é que eles têm que estar aprovados aqui na Anvisa. Desses testes rápidos, 12 são aprovados aqui na Anvisa. Mas recomendado internacionalmente são só 2. Por isso que a gente tem que fazer esse comparativo, né? Sempre comparar para a gente ver a sensibilidade desses testes e obedecer esses critérios aí do negativo, está fazendo o PCR. Tá? Doutora, muito obrigado e uma excelente exposição.